Bússola da tua alma. Renascer no clã Uchiha durante a Era dos Estados Combatentes é surpreendentemente idílico, desde que você não se importe com trabalho duro e seja jovem demais para conhecer as pessoas que realmente estão morrendo. Mas a inocência nunca dura, e tentar ajudar a família a sobreviver é um caminho repleto de armadilhas, surpresas e distrações de última hora. Capítulo 11. 10 dias abençoadamente tranquilos após o cessar-fogo, Madara recebe uma carta entregue por um corvo, enviada por seu irmão no código Uchiha embaralhado que apenas um Sharingan ativo consegue decifrar. Depois da saudação formal de praxe, vem um parágrafo curto, porém densamente detalhado, descrevendo o estado físico atual de Izuna, com referência a uma folha extra grande que é, com toda evidência, uma cópia integral das anotações do curandeiro Senju sobre seus cuidados, que Madara separa para Iori consultar, e uma menção de que o curandeiro acredita que ele estará plenamente recuperado e capaz de treinar de verdade novamente em uma semana. O resto da carta é, em grande parte, uma longa e ocasionalmente vituperante ladainha de reclamações, que Madara lê no espírito em que sem dúvida foi escrita, para tranquilizá-lo de que Izuna está, sim, ficando bem, e também permitir que o irmão desabafe sem se colocar em risco. Muitas das queixas são profundamente mesquinhas, mas Madara lê cada caractere com atenção, devorando com avidez cada traço de pincel em busca de pistas sobre o humor do caçula e da certeza de que ele está realmente tão bem quanto o curandeiro afirma. As reclamações, ao menos, sugerem que Izuna recuperou as forças. A comida é sem graça. Não tem peixe nem porco, só pato ou frango. As camas têm um design estranho, desconfortáveis para dormir e nem sequer podem ser dobradas durante o dia para abrir espaço. Esperam que ele se sente numa cadeira, numa mesa alta, para as refeições, como um comerciante numa banca de ramen à beira da estrada, em vez de num almofadão no chão como uma pessoa civilizada. Quase nenhuma casa tem tatami, esteira de palha trançada, e metade delas foi construída como ocultam, liberação de madeira, e não importa o que os anfitriões dele digam, recusar-se a dormir em algum lugar que pareça com aquele Palermo enganador e grudento de seiva, não é paranoia. Para Madara, isso faz todo o sentido, mas ele consegue ver como explicar essas sutilezas ao Senju seria complicado, ainda mais porque Izuna não vai querer demonstrar mais fraqueza do que já demonstrou. Izuna viu Uchiha demais morrendo devagar depois de encontros com a Shirama para ter qualquer associação positiva com o chakra do homem. O Omamori, amuleto, contra pesadelos reduz os horrores noturnos, mas para funcionar Izuna ainda precisa estar confortável o bastante para conseguir adormecer em primeiro lugar. Uma casa impregnada do chakra de Hashirama em cada tábua e viga não ajudaria nisso, exceto em casos de exaustão absoluta. Falando em Hashirama, Izuna escreveu quase uma página inteira de símbolos truncados, despejando ódio sobre o seu kudzu humano barulhento, intrometido e voluntariamente ignorante, que precisa ser posto no fogo, e sobre como o homem não para de importuná-lo. Madara deduz com facilidade que Hashirama decidiu que vai ser amigo de Izuna, o que, em Hashirama, se traduz como invadir incessantemente o espaço pessoal de Izuna e ser irrefreavelmente alegre na direção dele. Izuna é perfeitamente capaz de ser amigável e expansivo quando lhe convém, mas odeia que desrespeitem sua privacidade e também odeia a grosseria. Hashirama, ao que tudo indica, está pisando em todas as feridas. Ainda assim, é melhor do que Izuna estar morto. Depois do longo e loquazmente cruel desabafo, vêm algumas linhas secas e relutantes sobre a hospitalidade impecavelmente correta de Mito-san, e Madara sente que Izuna se escondeu atrás dessa correção em mais de uma ocasião, e um parágrafo inteiro sobre o ridículo absoluto do jeito Senju de vestir suas crianças. A cama são restritivas e pouco práticas, e combiná-las com camisetas casuais sem mangas é simplesmente desconcertante. Ao que parece, crianças Senju são tão imprudentemente desprovidas de preconceito quanto crianças Uchiha. A carta termina com um apelo dramático por resgate, uma saudação calorosa a Toshi Azami e uma exigência de detalhes sobre o que, exatamente, Tobirama anda fazendo no complexo Uchiha sem que Izuna esteja lá para manter um olho nele. Isso pode ser Izuna sendo curioso, mas Madara suspeita que a falha de Tobirama em se comunicar com seus clãs, apesar de ter permissão para fazê-lo, está elevando tensões do lado Senju. Tobirama escreveu um bilhete, que Jiri deixou cair na cabeça de Senjuka por meio de um de seus corvos, mas dizem que ele continha exatamente 2 linhas agradecendo por ela ter organizado a entrega das roupas casuais dele e assegurando que ele está sendo bem tratado.
O fato de o refém Senju considerar isso mais do que suficiente é um problema para outro dia. Madara pega um longo rolo de papel de cânhamo e começa a moer o bastão de tinta enquanto pensa em como pretende responder. O irmão vai achar graça de Tobirama ser comparado a um ninoneco emburrado, a paciência indulgente do homem com Toshi e Azami vale ser mencionada, e também a curiosidade súbita e intensamente focada sobre cerâmica, que dominou as conversas à mesa por toda a última semana. Tobirama já sabe alguma química, então Madara escreveu equações, explicou processos e ouviu uma quantidade surpreendentemente grande de especulações interessantes, que fez questão de anotar depois, para investigar algumas delas na próxima sessão experimental de esmaltes. Garantir gradação de cor exigiria ajustes finos ao longo de várias sessões, mas há mais metais além do ferro que podem ser usados em esmaltes. O ferro é apenas abundante e está livremente disponível para eles como subproduto da fundição. Organizar a compra de pequenas quantidades de outros minerais moídos não seria particularmente difícil, especialmente se realmente houver paz. Ele não vai mencionar o casaco. Izuna merece expressar o que sente a respeito disso pessoalmente, para ele e para Kita. Mas não há razão para não contar que a maioria das crianças menores está chamando Tobirama de Biroji, e como Senju foi incentivador e elogioso quando Benten exibiu suas habilidades com a Naginata diante dele. Madara pode descrever a expressão hilariamente felina de fascínio frustrado que cruza o rosto do homem toda vez que ele repara em um dos selos de Kita, e como então ele os ignora com firmeza. Tobirama está, de maneira bastante transparente, desesperado para falar de trabalho sobre Finjutsu com alguém que provavelmente aborda o assunto por um ângulo completamente diferente do dele, mas sabe que não pode. Com a tinta pronta, Madara pega o pincel. Ele não escreve em código de Sharingan. Hashirama provavelmente vai querer ler sobre o que o irmão dele anda aprontando, e Izuna não vai querer reler a carta incontáveis vezes para ele. Ainda assim, Madara inclui um pós-escrito codificado ao final, apenas para os olhos do irmão, assegurando que todos estão bem e que o clã está aproveitando o cessar-fogo para comerciar e cumprir missões, trazendo dinheiro para os Uchiha. Saber que Madara está fazendo bom uso do tempo conquistado deve ajudar Izuna a ter paciência durante a segunda metade da estadia com o Senju. No 11º dia como refém do clã Uchiha, Tobirama desenvolveu algo parecido com uma rotina. Pela manhã ele acompanha Azami e Tushiko enquanto elas circulam pelo complexo com as outras crianças da idade delas, o que em geral inclui sentar de lado, fora do caminho, e observá-las participar da hora de treinamento básico conduzida pelo adolescente com o pé falso. Aliás, como, em nome de tudo, os Uchiha convenceram o marionetista do País do Vento a abrir mão de algo tão complexo e bem feito? Trocaram aço ou fio por isso. Depois do almoço, ele é entregue a Benten e espera-se que fique nas proximidades dela enquanto ela pratica caligrafia, tempo que ele usa para ler o rolo que pegou emprestado mais recentemente da coleção de Madara, seguido por uma sessão de treino supervisionada num campo de treinamento. Supervisionada por ela. Tobirama é grato pela oportunidade, e pelo incentivo tácito, de manter suas habilidades shinobi, mesmo que precise fazê-lo inteiramente sem chakra. Ele nunca tinha considerado os possíveis benefícios de treinar sem chakra antes, mas, suando e arfando enquanto passa por sua rotina de aquecimento, fica muito claro que isso o deixará mais forte. Talvez, quando estiver em casa de novo, ele possa desenvolver um selo de contenção de chakra próprio, para continuar a prática mais adiante. É durante a primeira dessas sessões que ele descobre que os Uchiha não usam kunai. De jeito nenhum. Eles têm espadas, facas, fios, vários artefatos pirotécnicos, shuriken de todos os tamanhos imagináveis e até um ou outro senbon, mas não kunai. Benten nem sabia o que era. Tobirama não faz ideia de como conseguiu não notar isso até agora, já que marca uma diferença bastante fundamental entre os estilos de combate dos dois clãs, e sinceramente, ele deveria ter notado. Como ele conseguiu passar anos sem ver isso? 2 dias depois dessa revelação, um par de kunai de ferro grosseiramente moldadas é entregue por Benten para ele treinar. Elas têm até o peso certo e estão perfeitamente equilibradas, apesar de não terem fio nem ponta dignos do nome e serem frágeis o bastante para se estilhaçarem se ele tentasse aparar uma espada com elas. Não que ele esperasse receber uma lâmina de verdade.
As kunai de treino, no entanto, são prova de que Benten dedicou tempo a caçar um Uchiha que já tivesse manuseado kunai alguma vez e persuadi-lo a colaborar com um ferreiro em favor dele. Ele não esperava isso. Tinha se preparado para continuar usando os bastõezinhos que ela ofereceu primeiro, quando ele pediu algo equivalente a uma lâmina curta para praticar. Isso é Kita e o casaco de novo. O que ele deve fazer com esses presentes? Ele não pode simplesmente não retribuir. Isso seria imperdoavelmente rude. Isso faz parte do plano de Madara? Endividá-lo a ponto de ele não poder mais se opor honradamente aos Uchiha? Tobirama ainda mastiga as possíveis implicações alguns dias depois, enquanto participa de uma festa de chá de bonecas com Azami e Tushiko. O local escolhido é um pequeno bosque ao norte do complexo, e elas convidaram a prima e a Zakatone. Os dois irmãos dela passam o tempo subindo numa das árvores. O estalo de um galho quebrando acima dispara Tobirama para a ação. Ele já está de pé e já está agarrando Shironushi, de 4 anos, que com certeza machucou o joelho ao quicar num galho durante a queda, antes mesmo que ele se dê conta de que deve ter usado o chakra para se mover tão rápido. O chakra dele está selado. Ele mal consegue tocá-lo. Ainda assim, ele não está tremendo nem ofegante na beira da exaustão como estaria se tivesse gasto o fiozinho mínimo ao seu alcance e cavado por mais, sem ter nada para poupar. A criança em seus braços cai no choro, provavelmente por dor e susto. Tobirama deseja, em vão, chakra suficiente para um jutsu de diagnóstico, nem que fosse só para ter certeza se Shironushi sofreu apenas arranhões ou se os ferimentos são mais graves. Shiro. Seu irmão está bem, eu o peguei, Tobirama diz com firmeza, erguendo o olhar e tentando fazer contato visual com Minakata através das folhas. Desça com cuidado. Eu teria dificuldade em te segurar se você também caísse. Um menino de 7 anos desce aos saltos com a facilidade de quem já canaliza chakra para os músculos sem perceber e tem reservas para fazê-lo com tranquilidade, derrubando gravetinhos e detritos. Shiro-chan, você tá bem, ele exige assim que aterrissa. Um menino de 4 anos enterra o rosto no casaco de Tobirama, mãos pequenas e arranhadas agarradas ao peito dele enquanto choraminga. Ele bateu a perna num galho durante a queda, Tobirama explica com calma à plateia de olhos arregalados, na esperança de que ninguém comece a chorar por medo ou empatia. Preciso levá-lo a um curandeiro para examinarem. Não acredito que tenha quebrado nada, mas hematomas e torções podem doer muito. Nizan, você leva Biroji e Shiro-chan até Yorioba, e Azakatone diz com firmeza, o queixo erguido. Eu fico com Toshi-chan e Azami-chan. Por aqui, o mais velho diz, saindo em disparada. Carregar uma criança chorando nos braços, correndo ao lado de Minakata, atrai a atenção negativa de todo adulto no alcance sensorial de Tobirama, mas ninguém tenta impedi-lo no caminho até o prédio amplo, térreo, cercado por uma variedade de ervas medicinais. Aquilo tem que ser o principal salão médico dos Uchiha. Ele acelera pela trilha, faz uma pausa no Genkan, hall de entrada, para tirar as sandálias a pontapés e entra descalço. Talvez seja falta de educação, mas a urgência deve servir de desculpa. As tatuagens faciais e o chakra que aparecem quando ele cruza a entrada são familiares do grupo de triagem dos Uchiha no campo de batalha, embora ele não os tenha visto fora do complexo há algum tempo. Mas o ventre grávido estufando sob o avental médico lhe dá um choque de dissonância. Tobirama acreditava sinceramente que esse médico Uchiha fosse homem. Quantos outros Uchiha ele generificou errado no campo de batalha? Sua estadia com os Uchiha tem revelado um padrão verdadeiramente angustiante de suposições. Ele sabe que viu uma gama de homens com tatuagens, porque, embora os Uchiha em geral sejam barbeados, há alguns com barba, e longos períodos no campo frequentemente fazem certos homens ficarem desalinhados no queixo e na linha da mandíbula. Ou será que só os homens criam essa sombra? Yorioba, Shiro-chan caiu de uma árvore. Eu o peguei, Tobirama diz depressa, antes que Yori-san presuma o pior, mas ele bateu a perna direita na descida e acho que há algo errado com o joelho. Não poder executar um jutsu de diagnóstico é uma limitação terrível. Yori-san empalidece por trás das tatuagens com as palavras assustadas de Minakata, mas se recompõe antes que Tobirama termine e apressa-se a pressionar mãos levemente brilhantes no rosto do paciente e na canela direita exposta.
Você tem alguns arranhões nas mãos e dedos machucados, e um dos tendões do seu joelho está rompido, ela anuncia após uma breve pausa, mas você vai ficar muito bem depois que eu te consertar, Shiro-kun. Muito bem, você foi muito corajoso. Minakata-kun, vá buscar sua mãe e diga que estou cuidando do joelho do seu irmão. Tobirama-san, traga-o para cá e deite-o no colchão, por favor. Tobirama está acostumado a maçãs elevadas, mas consegue abaixar Shironoshi, fungando, sobre o futon muito fino conforme orientado. Yori-san puxa o Fuzuma, painéis de correr opacos, de ambos os lados do espaço, isolando-o do restante do salão, e abre um biombo diante da entrada para a privacidade. Sente-se no canto até Minakata voltar, ela diz de maneira curta, enchendo uma tigela com água e lavando as mãos na pia antes de se abaixar no chão com a tigela e um pano e voltar sua atenção às mãos do paciente. Tobirama obedece. Ele aprecia não ser mandado para fora, onde a essa altura o complexo inteiro sem dúvida já terá ouvido falar do ferimento e de seu envolvimento, se não dos detalhes. Ser morto por causa de um mal-entendido neste ponto é algo que ele preferiria evitar. Falta apenas uma semana para que seja devolvido à família. O jutsu de cura de Yori-san não se parece em nada com o padrão Senju. Sim, claramente funciona e não menos bem. Os ferimentos sangrando de Shironoshi são lavados e fechados, e então Yori-san se volta para o joelho inchado. Mas o chakra é dramaticamente diferente. Mais parecido com um genjutsu do que qualquer outra coisa, até a cor é diferente. Talvez uma técnica de cura focada em Yin, em vez da usualmente focada em Yang? Seja como for, o menino se acalma rápido diante do cuidado objetivo da curandeira e da confiança total dela nas próprias habilidades, até soltando uma risadinha quando ela pede que ele mexa os dedos dos pés. Muito bem! Nada de subir em árvore até você estar melhor com seu chakra, HM? Da próxima vez Tobirama-san pode não estar aqui para te pegar. Ela reduz o inchaço ao redor da articulação e enfaixa o joelho com firmeza. É só até amanhã de manhã, Shiro-kun, para dar tempo de sarar direito e não te acordar de noite, ela assegura. E o menino já está de pé, sem parecer pior por tudo, quando o biombo é puxado com força e uma mulher mais velha entra correndo. Kaa-chan. Ele é imediatamente engolido num abraço feroz. Shiro-chan, o que aconteceu? O menino de 4 anos desaba em lágrimas de novo, agarrado à mãe, com a perna ferida pendendo. Eu tava subindo a árvores com o Nizan e eu caí, ele consegue dizer, por fim. Eu bati o joelho num galho e doeu, mas o Biroji me pegou e eu não bati a cabeça. E ele me trouxe para Yorioba e ela consertou tudo. Por um breve instante, Tobirama é atravessado por uma carranca feroz, mas o olhar cortante vem sem Sharingan. A carranca, honestamente, já é ruim o bastante. Aquela mulher se parece demais com o falecido Uchiha Tajima para não ser parente próxima. Uma irmã, talvez. Até o sabor do chakra é semelhante, a ponto de Tobirama, de repente, se ver lutando contra memórias dos poucos, porém extremamente marcantes momentos em que enfrentou o antigo chefe do clã Uchiha em batalha quando era mais jovem. Ele se sacode do devaneio quando Yori-san o puxa de pé e o arrasta para fora do espaço, o que também lhe dá a chance de olhar com calma o salão de cura dos Uchiha. Nada do que ele esperava. O piso é de pedra, fácil de lavar para retirar sangue ou varrer lama caso alguém entre de sandálias. Há divisórias simples de Fuzuma recolhidas contra as paredes em intervalos regulares, para que pacientes tenham seu próprio espaço. Alguns colchões de leito aqui e ali, mas a maioria enrolada e empilhada num canto distante. Armários e pias de madeira aparecem em intervalos ao longo das paredes, uma em cada espaço dividido, e há alguns braseiros com cestas de carvão ao lado. Não há escritórios privados nem laboratórios visíveis, nenhum equipamento especializado ou mesmo uma sala separada para procedimentos cirúrgicos. Bem, talvez haja equipamento nos armários, mas Tobirama acha que seria melhor trancado se fosse o caso. Nenhuma gaveta ou porta está trancada, ou sequer tem fechadura. Um painel de correr de papel, aberto no meio da parede longa revela um pavilhão onde algumas pessoas em aventais simples, como o de Yori-san, secam e processam ervas. Só isso. Ele nem consegue ver mais do que, talvez, 6 livros de referência nas prateleiras, 2 deles cópias idênticas do mesmo texto,
e até os diagramas de anatomia na parede são bastante básicos. Yori-san observa com os braços cruzados sob o peito. Minhas desculpas, Tobirama diz por reflexo. Ele está sendo rude. Ela faz um gesto desdenhoso com a mão. Não é como se tivesse algo aqui que você quisesse levar para casa quando for embora, Senju. Ah. Bem, então, talvez. Vocês têm um local separado para pesquisa, então. A boca de Yori-san entorta, puxando de modo desigual o script obscuro tatuado nas maçãs do rosto. Não, Senju. Isso é tudo que temos. Nós só deciframos a cura por chakra há poucos anos. É por isso que eu, pessoalmente, sou a favor da paz, mesmo tendo perdido irmãos e tios no campo de batalha. Eu sei que não vamos conseguir acompanhar, e ter de escolher entre trazer os quebrados para casa e vê-los morrer devagar sob meus cuidados e cortar a garganta deles no campo destruiu a moral. Ela solta um ruído curto. Seu irmão é o pior. Algumas vítimas ficam por semanas, e só há tanto que eu posso fazer para aliviar a dor antes que comecem a implorar por uma faca. Tobirama pisca como se à distância, sentindo o mundo se rearranjar ao seu redor com uma clareza nova e devastadora. Hashirama odeia matar. O escrúpulo dele sempre foi uma fonte de frustração profunda para Tobirama, que com frequência quer estrangular o irmão mais velho, forte demais e otimista demais, por se recusar a ir além de ferimentos incapacitantes ocasionais, em geral. Limitar-se a coisas que um curandeiro levaria uma semana para remendar por completo, talvez um mês fora do combate. Os Shira são assustadoramente parecidos aos olhos Senju, tanto em chakra quanto na parte do rosto que fica visível acima das golas altas dos casacos. Eles não são como Senju, com uma gama de especialidades, corpos, cores e afinidades. Os Shira são altos, de cabelo escuro, pele clara, natureza de fogo, vestidos em casacos idênticos, muitos com estilos de luta quase idênticos, a ponto de, num ataque noturno, ser difícil dizer quantos oponentes um esquadrão enfrenta sem um sensor presente para contar. K reclama disso com frequência. Por isso oponentes costumam ser identificados por tatuagens ou acessórios incomuns, se possível, armaduras de alto nível ajudam, em vez de por rosto ou chakra. Até Tobirama tem dificuldade quando enfrenta desconhecidos sem marcas distintivas. Mas se os Uchiha não têm o cuidado médico que Tobirama toma como padrão, se não conseguem recompor ossos estilhaçados nem regenerar órgãos perfurados, então... Não é que eles apenas confundam Uchiha. É que sempre há Uchiha novos no campo, e eles são tão próximos dos anteriores, ou reutilizam armaduras, que as diferenças passam batidas. Hashirama sempre lamentou o quão rápido Madara mata, o quão impiedosamente ele encerra vidas Senju que encontra. Mas e se o chefe Uchiha vê isso como misericórdia? Quantas vítimas de Hashirama morreram devagar e em dor excruciante, implorando para que os seus lhes dessem alívio, por ferimentos que ele, e Tobirama, sempre consideraram facilmente recuperáveis. O estado de Izuna na troca não foi uma manobra deliberada, mas uma admissão de incapacidade. Hashirama sempre lamentou o quão rápido Madara mata, o quão impiedosamente ele encerra vidas Senju que encontra. Mas e se o chefe Uchiha vê isso como misericórdia? Quantas vítimas de Hashirama morreram devagar e em dor excruciante, implorando para que os seus lhes dessem alívio, por ferimentos que ele, e Tobirama, sempre consideraram facilmente recuperáveis. O estado de Izuna na troca não foi uma manobra deliberada, mas uma admissão de incapacidade. Os adultos do clã Uchiha não estão faltando. Estão mortos. Madara lidera um clã de crianças, viúvas, aleijados e sobreviventes cada vez mais desesperados. Ele não ofereceu essa paz como armadilha. Fez isso porque o irmão estava morrendo e ele não via alternativa. Sem Izuna para enfrentar Tobirama no campo, as baixas Uchiha só aumentariam. Haveria mais viúvas, mais órfãos e menos adultos para criar as crianças que restassem. Tobirama não é cego. As crianças no complexo Uchiha superam os adultos, e superariam mesmo que os guerreiros enviados em missões estivessem presentes. E isso são apenas as crianças que ele consegue sentir. Bebês são pequenos e novos demais para ter uma assinatura de chakra facilmente perceptível, supondo que sequer saiam dos prédios cobertos por aqueles selos de ocultação. Ele sempre odiou matar crianças.
Odiou que uma das estratégias favoritas do pai fosse mirar nos filhos dos inimigos. Mas o clã Uchiha está ficando sem guerreiros, tem pouquíssimos clãs acima do fim da adolescência, e, se a guerra não parar, eles não terão escolha. Eles não querem morrer, então vão começar a vestir suas crianças para a guerra. Isso. É por isso que Madara negociou um cessar-fogo. É assim que ele conseguiu convencer o irmão, tão abertamente anti-Senju, a aceitar curandeiros Senju. É esse o fim final que Madara, desesperadamente, tenta evitar. Você se perdeu na própria cabeça por um minuto, foi. Tobirama sobressalta. Yori-san observa com atenção, olhos castanhos escuros desconfortavelmente lúcidos. Minhas desculpas. Eu me distraí, ele consegue dizer. Minakata está aqui para escoltar você de volta às meninas, para Yasa-chan vir ver que o irmão está bem, a curandeira diz com secura, acenando para a entrada, onde, de fato, o menino espera. Vá. E tente não precisar voltar, sim. Tobirama se curva, ainda disperso, calça as sandálias e sai, deixando Minakata puxá-lo de volta até Azami e Tushiko pela manga. Há coisa demais rodando em sua mente. O cessar-fogo está indo bem, muito bem, e seus subordinados voltam de missões e trocas com dinheiro e cartas. Madara decide que é um bom momento para chamar seus 2 novos portadores de Manji e garantir que tomem os passos apropriados para o reconhecimento. O clã não reconhece portadores de Manji por acreditar que os dons associados sejam algo desejável. Reconhece porque quem tem um Manji perdeu muito, e o clã tem um dever de cuidado com quem sofreu assim. Fazer Sakurajima e Sahoro enxergarem isso, no entanto, tende a ser difícil. Ao menos ele não precisa dizer por que eles estão ali. É óbvio, no instante em que entram em seu escritório, que eles sabem exatamente o que está acontecendo. Tomem um chá, Madara oferece, dispondo as xícaras e tirando o bule de ferro do suporte para servir. Observar Kita trabalhando ensinou a ele que oferecer bebida quente faz as pessoas relutarem em simplesmente se levantar e ir embora, e que comida suaviza conversas difíceis. A cestinha pequena de senbei, biscoitos de arroz, arranca olhares desconfiados, mas ambos se sentam diante dele e pegam um. Em primeiro lugar, eu os convoquei porque estou preocupado com o bem-estar de vocês, Madara diz com calma, fazendo contato visual breve com cada um, por sua vez. Um Manji que leva inevitavelmente à cegueira, mas a velocidade disso pode ser reduzida com treinamento adequado. Treinamento adequado que nenhum de vocês recebeu ainda, já que não consultaram os arquivos do clã para determinar se seus olhos apresentam alguma manifestação histórica registrada, nem pediram minha assistência para verificar a extensão de suas capacidades. Eu sou o usuário de Manji mais experiente do clã e o chefe da guarda externa, ele continua, cuidando para manter a voz firme e baixa como quando fala com suas meninas. Vocês 2 são meus subordinados. O bem-estar e o treinamento de vocês nisso é minha responsabilidade em dobro. Nossas desculpas, Madara-sama, Sahoro consegue dizer, fraco. À luz da relutância de vocês em levar essa mudança de status à atenção do chefe da guarda doméstica, eu mesmo me encarreguei de tomar emprestado rolo relevante para que vocês o consultem em privado, Madara continua, tirando da bolsa do guarda-chuva um rolo grande e elaborado e colocando no tatami ao lado da mesa, mas preciso insistir que falem ao menos com minha esposa, para que sejam trajados como convém ao novo papel de vocês, e que Sahoro nomeie um herdeiro de sua família estendida. Sakurajima, você não precisa escolher um herdeiro. Sakurajima tem 19 anos, é órfã e não tem parentes mais próximos que um primo de 2º grau ainda vivo. Sahoro, aos 17, ao menos tem 2 tias, um avô, 2 irmãos mais novos e um punhado de primos de 1º grau. Seu avô, Ishiara, é, na verdade, o mestre armeiro do clã, e o irmão de Sahoro, Koma, é aprendiz dele. Obrigada, Madara-sama, Sakurajima diz em voz baixa, os ombros afrouxando. Madara suspeita que ela esperava ser ordenada a se casar, para garantir que a linhagem Manji continuasse, mas ele honestamente não se importa com isso. Se ela decidir que quer filhos, terá. Se não decidir, forçá-la não faria bem a ninguém. Um Manji não é a força do clã, como certos chefes e anciãos do passado afirmaram. É a tristeza do clã, a marca do luto, a sentença de perder ainda mais enquanto se protege o que restou.
Ter o Manjek é uma troca miserável pelas vidas de parentes e amados. Madara fez questão de escrever vários tratados esclarecendo isso, além de documentar, sem rodeios, o declínio inevitável rumo à cegueira que ele e o irmão sofreram apesar da adesão meticulosa às práticas corretas de treino. Aqueles anciãos e chefes do passado teriam sabido melhor do que escrever tais tolices se tivessem um Manjek. Definitivamente não é uma bênção, independentemente do poder que concede. Eu nomearia meu irmão como meu herdeiro, Madara-sama, Sahoro diz baixo, depois de terminar o Senbei. Ele será um dos próximos mestres armeiros do clã, e eu preferiria ter minha linhagem associada ao ofício da família do que ao campo de batalha. Você também nomearia Ishihara-sensei como ancião da sua linhagem, então, Madara pergunta, implicando que Sahoro herdou o Manjek pelo lado materno, e não pelo paterno, como costuma se assumir. Ainda assim, não seria inédito. Ikaku recebeu o dele da avó. Sim. Sahoro assente com firmeza. Ele já é respeitado e ouvido, então não será uma mudança tão grande. Madara concorda em particular. Ishihara é o homem mais velho do clã Uchiha neste ponto e já é um ancião. Torná-lo ancião de linhagem, em vez de representante dos que não têm linhagem, vai irritar sobretudo as pessoas que ele não representará mais, mas há outros que podem, e vão, tomar o lugar dele. O fato de os armeiros do clã terem uma linhagem também elevará outras famílias artesãs por associação, provando que não são menos Uchiha por evitarem o campo de batalha. Uma mudança, talvez. Mas uma que, com sorte, será para melhor. Ainda assim, isso significará ter 10 linhagens, e em consequência, mais anciãos nas reuniões. Madara não está ansioso por essa parte. Examinem o rolo à vontade, ele diz, deixando a xícara de lado e pegando o pincel. Se tiverem perguntas, não hesitem em fazer. Eu não posso ajudar se não souber do que vocês precisam. Os dois terminam o chá e se movem até o Shiji, onde desenrolam um rolo antigo com cuidado e se inclinam sobre ele juntos. Madara já consultou os registros a partir do que sabe sobre os dois e tem suspeitas, mas não vai ter certeza sem que eles digam. Nenhum deles usou o Manjek onde ele pudesse ver. Há muito a fazer enquanto isso, escrever os documentos formais tornando-o como herdeiro de Sahoro e reconhecendo Sakurajima como adulto aos olhos do clã. Em geral ele não empurra adultidade precoce sobre guerreiros órfãos. Se eles são adultos, ele não pode protegê-los, armá-los e representá-los como um pai representaria. Mas no caso dela, isso lhe dará a autoridade e a independência necessárias para recusar propostas de casamento e permitirá que ela receba um estipêndio dos fundos do clã sem precisar da assinatura de outro adulto. Todos os chefes de linhagem têm direito a um estipêndio. Não é generoso, mas é o bastante para um indivíduo manter uma casa em ordem, organizar refeições e estar equipado de maneira condizente com a posição. Sakurajima pode até decidir acolher outro órfão para manter a nova propriedade em bom estado. Madara não se importa se ela decidir abrigar 6 órfãos na casa. Será a casa dela, e ela fará o que quiser. Ele não sabe se ela vai querer cavar um lago de Koi, mas, como chefe de linhagem, ela tem direito a um. Ao menos ele não está sem casas vazias e terrenos tecnicamente sem dono para lhe atribuir, e para Sahoro também, para que sejam habitados e reformados como desejarem. É apenas mais um aspecto de como a guerra foi cara, há propriedades desocupadas demais para escolher. A correspondência também. Os Seladons saíram lindos, então ele precisa escrever ao ministro da cerâmica. Ikita está escrevendo outra carta para a esposa do Dain, para acompanhar o incensário que ela vai presentear à mulher. Dessa vez Madara não se preocupa com consequências indesejadas. Kita vai mencionar que é um novo produto do clã e provavelmente que quase não tem mais washi bonito, então Murasaki-sama entenderá que o presente é uma peça de ostentação e poderá retribuir à altura. Madara-sama? Ele ergue o olhar e deixa o pincel de lado. Os dois subordinados parecem ter chegado a uma conclusão. Sim. Ambos os nossos Manjek estão registrados nas histórias do clã, Sakurajima diz com firmeza, então haverá orientação nos rolos trancados. Eu sou da linhagem Futsunushi. E eu sou um Mizuami, Sahoro acrescenta. Madara suspeitara de Futsunushi para Sakurajima. Criar espadas com o material que houver à mão é bastante distintivo, mas Mizuami é uma surpresa.
Ou talvez não seja. A família dele é de armeiros, afinal, e já era antes de o clã ter registros escritos, protegendo a guarda externa com seu trabalho. Os rolos trancados são codificados para o Manjic, não apenas para o Sharingan em geral, e, tradicionalmente, só alguém que reivindique uma linhagem específica pode ler o rolo relevante. Na prática, tanto o chefe da guarda doméstica quanto o chefe da guarda externa têm acesso a todos. Madara não leu todos, mas leu os que tratam dos Manjic atualmente representados no clã, para saber com o que está lidando e os perigos envolvidos. O aviso mais comum é a cegueira que se aproxima. Leitura adicional, cruzada com outros documentos, sugere que os Uchiha que manifestam o Manjic ou morrem no campo, ou tiram a própria vida conforme a cegueira avança, ou passam a atacar parentes próximos. O que Madara presumira ser loucura até ver com os próprios olhos a última linha gravada na pedra do santuário do clã, codificada para que apenas um usuário de Manjic consiga lê-la. O olho tomado de teu irmão é eterno. Sem treinamento cuidadoso, a cegueira começa dentro dos primeiros 2 anos após a ativação e se completa no 8º. O treinamento adequado adia o início e reduz a severidade, mas, como a maioria dos usuários de Manjic ainda assim morre dentro de cerca de 7 anos após o despertar, é perfeitamente possível que o declínio tardio nunca tenha sido devidamente documentado. Madara e seu irmão são exceções por terem ultrapassado esse limite. Até Taka mal conseguiu chegar ao 7º ano. Ele realmente espera que Kaku e Oshiki vivam mais. Vou providenciar a papelada, ele diz, e escrever as permissões adequadas para remover rolos de linhagem do arquivo para memorização. Minha esposa ficará satisfeita em vê-los agora. Ele já falou com Kita, e ela vinha reunindo, com entusiasmo, rolos de desenhos especulativos, feitos para as linhagens perdidas na esperança de que retornassem. Isso é uma oportunidade de uma vez por século, e sua esposa pretende aproveitar. Claro, Madara-sama. Ao menos agora eles parecem mais receptivos do que assustados. Kita murmura feliz, sentada na borda do Ingava, varanda, com vista para o lago de Koi, costurando as peças de seda para o forro do casaco com o padrão de Futsunushi derrotando a Matsumi Kabushi. Naka costura o forro do Mizuami, do nascimento da deusa nas dores de morte de Izanami, porque assim nenhum dos novos chefes de linhagem precisa esperar. Ela sente por ambos. Sakurajima, órfã e isolada pelo luto, mas de repente empurrada ao poder e à autoridade por esse mesmo luto e profundamente dividida sobre as novas conexões que ele criou, e Sahoro, tentando prover para a irmãzinha entrando para a guarda externa e recebendo muito mais do que barganhou no processo. Com sorte, eles levarão a sério o convite dela para visitar sempre que quiserem. Não há muito o que fazer numa linhagem com apenas um membro. Pobre Kagutsuchi está, em essência, no fundo da hierarquia de linhagens do momento, apesar de ser tecnicamente mais alto do que isso. Sahoro terá o avô ajudando com a política, mas Kita gostaria que ambos sentissem que podem falar com ela e dividir preocupações com Madara também, para que ele os ajude. Política interna é assunto da guarda doméstica, mas como chefe da guarda externa Madara ainda pode aconselhar, e ela sabe bastante da guarda doméstica por Obabarioba tê-la ensinado. Então ela também teria como oferecer perspectiva. Kita-san. Ela ergue os olhos do trabalho. Bom dia, Tobirama-san. Hoje não vai sair com as meninas? Ela já sabia disso, Toshi foi reclamar com ela, mas crianças de 3 anos se distraem fácil, e bastou mencionar que Jiri tinha voltado de uma missão para as duas saírem correndo para ver o Jirioji delas. Hoje não, Kita-san. Tobirama hesita, sentando-se no Ingava a uma distância apenas suficiente para ser polido. Tenho algumas perguntas, desde que, claro, você queira respondê-las. Você pode perguntar. Segredos do clã são segredos do clã, mas nem tudo sobre como os Uchiha fazem as coisas é segredo. Às vezes é apenas tradição. Entre os Senju, nem todos são treinados para usar chakra elemental, ele começa em voz baixa. Primeiro precisam mostrar afinidade e reservas suficientes para que o treinamento valha. Já entre os Uchiha, parece que todos acima dos 6 anos são treinados ativamente para manejar fogo. Ele pausa. Seu clã treina todo mundo, Kita-san? Eu não vejo por que uma criança de 8 anos aprendendo a tecer precisaria de manipulação elemental. Dissonância cultural,
De fato, é uma das coisas com que o hóspede está lutando. Ele já deve ter tropeçado em várias diferenças, ainda mais depois que Yori contou a ela os detalhes da visita dele ao recém-criado salão de cura. Tobirama-san, você se lembra quando eu o convidei para chá na capital e acendi o braseiro com uma técnica elemental simples? Ele inclina a cabeça, olhar atento. Cada menino Uchiha aprende esse truque assim que os pais a julgam responsável o bastante para ajudar na cozinha, ela explica com gentileza. Nós somos Uchiha. Espera-se que todos manejemos fogo. É uma técnica minúscula, mal usa uma faísca de chakra, e para a maioria de nós é a primeira manipulação externa de chakra que aprendemos. O lado paterno da minha família é muito envolvido na produção de carvão e na fundição de aço do clã. Queimar carvão exige habilidade para preparar e pouco chakra para acender, então participei desde cedo e depois usei as mesmas habilidades para fazer minha própria tinta para selos. Mas fundir aço exige reservas consideravelmente mais profundas e um domínio muito mais fino de manipulação elemental. Os Uchiha fundem aço com chakra de fogo. Kita assente. Não sei por que isso surpreende tanto, Tobirama-san. É muito prático e significa queimar menos carvão, além de produzir uma quantidade maior de aço joia por volume de areia de ferro. O clã Uchiha não conseguiria fazer tanto fio de aço de outro modo. Há muitas técnicas secretas refinadas por gerações, criadas especificamente para uso na forja. Ela pausa. Algumas das reservas mais profundas pertencem aos ferreiros do clã, porque eles usam técnicas de fogo quase todos os dias e fazem isso desde a adolescência. Tobirama parece atordoado. Ferreiros que são tecnicamente civis do clã, independentemente da profundidade e do refinamento das reservas de chakra, ele diz, fraco, porque nunca foram treinados pensando em combate. Kita assente. Muitos clãs também passaram tempo aprendendo sutilezas de manipulação do fogo pelo prazer e pela arte. Havia exibições em festivais. Os que se envolviam mais em comércio eram os que mais se permitiam isso, porque era algo para fazer ao redor de uma fogueira na estrada e uma forma divertida de impressionar um potencial amante de fora do clã. Ser capaz de fazer um tentilhão de fogo que se comporta exatamente como um pássaro real é inútil no campo, mas é divertido e, aparentemente, muito eficaz para conquistar o pai do cônjuge desejado. O rosto de Tobirama fica completamente vazio, o corpo impassível, mas ela sente o chakra dele revólver em seu ventre como um redemoinho, escuro, selvagem, ferido. Obrigado por me livrar de meus equívocos, ele murmura, curvando-se fundo e então se levantando, andando com calma ao redor da casa na direção do quarto. Kita pega outra peça de seda para adicionar ao padrão e espera que ele não se culpe demais. A guerra é uma coisa terrível, e zomba das melhores intenções de qualquer um. Tobirama só pode julgar o entorno pelo que está disponível a ele, pelas experiências no próprio clã e pela percepção sensorial. As decisões dele se apoiaram no que ele sabia, mas custaram aos Senju e aos Uchiha porque o saber era incompleto. A guerra não termina quando o combate termina. As pessoas a carregam e a despejam sobre seus filhos. Tobirama mal sai do quarto por 2 dias inteiros. Kita-san, muito generosa, o tolera deixando bandejas do lado de fora do chi em cada refeição. Ele não sabe o que dirá ao irmão. O que pode dizer? Que as tentativas de misericórdia de Hashirama causaram aos Uchiha infinitamente mais dor, luto e fúria do que se ele tivesse tido convicção para matar os oponentes de imediato. Que as tentativas de Tobirama de agradar pai e irmão, puxando a batalha interminável para longe do complexo Uchiha e para os Uchiha suficientemente treinados para cumprir missões, deram errado de forma catastrófica e significaram que os Senju massacraram civis em vez de enfrentar guerreiros? O pai dele não teria se importado. Uchiha era um Uchiha para ele, e um Uchiha a menos era um inimigo a menos. Mas agora Tobirama enxerga como a mudança tática dele fez Madara e Izuna se tornarem mais cruéis no campo, fez ambos escalarem com violência, e levou os outros guerreiros Uchiha a serem muito mais severos com qualquer Senju que apanhassem sozinho. Tobirama suspeita que isso também é porque o último cessar-fogo foi quebrado. Madara provavelmente nem ordenou. Um grupo de Uchiha deve ter encontrado um esquadrão Senju por acaso e decidido se vingar por amados perdidos. Ele não quer pensar em quantas crianças deixou órfãs, mas o cérebro não o solta.
Os adolescentes no campo que eram novos e desconhecidos 2 anos atrás, após a Shirama assumir a liderança, as muitas crianças alongando todas as manhãs com apenas um jovem aleijado para observá-las, os pré-adolescentes fazendo tarefas no complexo, capinando e varrendo, cuidando de bebês, tratando de animais, lavando roupas. Crianças trabalhando porque o trabalho precisa ser feito e não há adultos para fazê-lo. Madara mostra compromisso incrível com a possibilidade de paz apenas por permitir Tobirama em sua casa. Se as posições se invertessem, Tobirama não sabe se conseguiria suportar sentar diante de alguém assim à mesa. No segundo dia de reclusão, Tobirama desperdiça 6 folhas tentando escrever uma carta para Ka antes de desistir e, em vez disso, escrever um rolo inteiro de crítica mordaz às próprias suposições ignorantes e a como elas pioraram o conflito entre os clãs em vez de mitigá-lo. Depois escreve outro rolo sobre como os apelos repetidos do irmão por paz parecem rasos e insinceros do ponto de vista Uchiha, tocando em todas as formas pelas quais os Uchiha usam chakra fora do combate para melhorar o clã por meios não mercenários e respeitam quem se especializa nisso, em contraste com os Senju, inteiramente focados nas artes da guerra e que ranqueiam os seus de acordo com proeza militar. Ele se sente melhor depois. Claro, ele nunca foi bom em deixar coisas quietas, então, após jantar e descansar algumas horas, pega o pincel de novo e começa a tentar pensar em formas de Senju usarem suas afinidades elementais e técnicas para fins pacíficos. É muito mais difícil do que qualquer criação de jutsu que ele já tentou. Com desalento, Tobirama percebe que sabe quase nada sobre qualquer coisa que não seja guerra. Guerra é tudo o que ele sabe. Guerra é tudo o que o irmão sabe, por mais eloquente que seja sobre a necessidade de encerrá-la. Como os Senju podem florescer sem guerra se não sabem como? Ele pousa o pincel emprestado com cuidado no suporte e limpa a tinta. Depois vai para a cama. Isso evidentemente vai exigir pesquisa, então estar descansado é um bom primeiro passo. Adormecer, no entanto, não é tão fácil. Seus pensamentos levam tempo para se acomodar, embora seus sonhos sejam, ao menos, silenciosos. Um bom segundo passo, ele decide na manhã seguinte, é descobrir se mais alguém já pensou no assunto e, se pensou, que ideias teve. Kita-san, se você pudesse manipular água com chakra, para que usaria? Para lavar roupa, a anfitriã responde de imediato, e a mulher que ela apresentou dias antes como minha irmã Naka resmunga, concordando com a cabeça por cima do café da manhã. Lavar roupa, Tobirama repete, subitamente consciente de que nunca lavou roupa na vida. É mesmo tão difícil? Ou tão cansativo? Facilitaria muito tirar manchas, Naka concorda com um suspiro. E tornaria tingir tecido bem mais simples também, tanto fazer e refinar os corantes quanto obter resultados consistentes. Refinar e purificar esmaltes de cerâmica, Madara oferece, embora a manipulação de terra fosse igualmente útil para determinar conteúdo mineral exato. Sistemas de irrigação, Kita acrescenta, pensativa. A gente não sabe direito para onde a água vai nem quanta água as plantações realmente precisam, e eu sei que a água se move de modo diferente em solos e rochas diferentes. Purificação de água de descarte, Madara sugere, fazendo contato visual com a esposa de um jeito que parece piada interna. Isso faz Kita sorrir com carinho. Para não sufocar os peixes. Tobirama fica um pouco confuso sobre que tipo de conversa levaria à existência dessa piada. Fabricação de papel, provavelmente, Naka diz, sem grandes cerimônias. Envolve muita água. E controlar o movimento permitiria padrões complexos de tinta e daria controle mais fino sobre espessura e textura. Entalhe, Madara acrescenta, observando Tobirama com atenção. Eu já vi jutsu de água cortar em pedra. Em escala menor, isso serviria para construção e arte. Carpintaria e lanternas de pedra, com certeza. Ele vai ter que anotar tudo. Tobirama fica especialmente impressionado com a ideia de usar um jato pressurizado como ferramenta de corte. Esculpir pedra com água seria muito mais rápido do que usar ferramentas de aço e bem mais barato também. O clã poderia ter pias de pedra sem emendas, em vez de pias de madeira. Seriam muito mais higiênicas. Mesmo com tratamentos contra deformação e selagem contra umidade, madeira ainda apodrece com o tempo quando fica sempre exposta à água.
Isso é um começo excelente, na verdade vários começos excelentes. Ele não pode fazer jutsu agora, mas pode calcular força e vetores e pensar em como adaptaria técnicas que já conhece para novos fins. Você vai fazer algo específico hoje, Kita-san. Ela está com o traje de trabalho padrão Uchiha, não com kimono, o que sugere que pretende fazer algo prático fora de casa. Talvez até treinar. Faz tempo que não faço trabalho com fio, então vou passar o dia garantindo que não esqueci nada, ela diz, à vontade, olhando para a irmã. Inaka nunca aprendeu todos os truques do Tsan, então, assim que eu provar que ainda sei, vou ensinar para ela. Ela balança a cabeça. Com sorte nem vai recuperar flexibilidade suficiente para aprender também quando for mais velho. Se não, vai ter que contratar um ajudante para fazer essa parte por ele. Tobirama não faz ideia de quem elas estão falando e não vai perguntar. Ele certamente já ouviu o nome, mas tem ouvido muitos nomes Uchiha ultimamente sem conseguir ligar a rostos ou chakra. Posso assistir? Ele pergunta. O fio Uchiha é mais fino e mais flexível do que qualquer coisa que os Senju conseguem, salvo por saque em cadáveres Uchiha, e suas técnicas são correspondidamente complexas. Os três adultos, embora Naka talvez ainda esteja no fim da adolescência, o encaram, rostos subitamente vazios e cautelosos. Essa é a expressão que Tobirama mais costuma ver em Uchiha, e é chocante perceber como eles são abertos no próprio território. A família dele não faz isso, exceto a Shirama, que é barulhento e alegre em qualquer lugar, o tempo todo. O que, no fim, também é um tipo de máscara. Kita olha para o marido. Madara suspira, pousando tigela e Hashi. Não é como se ele nunca tivesse visto tudo isso antes, o chefe Uchiha diz, sem rodeios. Provavelmente é verdade. O campo de treino para o qual Madara os leva já tem alguns guerreiros encostados nas bordas. Mais gente aparece conforme Kita faz alongamentos básicos e tira uma bobina de fio da manga. O pai dela era ferreiro de fios, o chefe Uchiha diz à esquerda de Tobirama, sem tirar os olhos da esposa. E ferreiros de fio Uchiha conhecem todos os melhores truques. Precisam conhecer, para garantir que o fio seja uniformemente flexível e não quebre em combate. Kita começa enrolando o fio, incrivelmente longo, em torno do próprio corpo como um redemoinho, uma espiral ampla que começa nos tornozelos e sobe num cilindro cintilante acima da cabeça, retornando por dentro num ciclo contínuo. Há murmúrios e gritos de apreciação nas laterais. Tobirama concorda, esse tipo de manipulação fina é realmente impressionante, ainda mais porque ela mal toca o fio. O cilindro se solta em grandes laçadas, ceifando ao redor do corpo de Kita em arcos erráticos, quase invisíveis, aparando a grama a vários metros de distância. Um pressentimento frio o atravessa. Onde ele já viu isso? Quando ele viu Senju sendo desmembrados por essa técnica, perdendo braços e cabeças em golpes de precisão implacável. A maioria dos Uchiha combina fio com shuriken e fogo, mas Tobirama sabe que já viu um trabalho de fio puro assim pelo menos uma vez. Enquanto, do outro lado do campo, o fio se torce, a luz do sol cintilando em laços meticulosamente trançados e precisos o bastante para arrancar folhas individuais das árvores ou cabeças de flores do capim, há mais assobios entusiasmados nas laterais. Tobirama se lembra de um campo de batalha ensanguentado de cerca de um ano atrás. Tinha sido mais uma incursão, mirando um grupo Uchiha que voltava para o complexo, e tinha desandado feio muito antes de Izuna aparecer. Eram 10 Senju contra 5 Uchiha, 2 para 1. Deveria ter sido fácil. Não foi. Um dos homens, cujo eco é visível no rosto de Naka enquanto ela sorri, encantada, com a habilidade da irmã, puxou uma bobina de fio da manga e reduziu pela metade o número de combatentes capazes do grupo Senju nos primeiros segundos. Cabeças caíram de pescoços, braços foram arrancados no cotovelo e no ombro numa névoa súbita e sangrenta. As bolsas que os Uchiha carregavam foram empurradas para 2 adolescentes, que dispararam em corrida rumo ao complexo. E, naquele instante, Izuna surgiu nos sentidos de Tobirama, avançando a alta velocidade, chakra quente e agitado, indo direto para eles. Enquanto isso, o último adolescente e o outro homem mais velho se abrigaram atrás do alcance brilhante e sangrento do colega, apoiando-o com jutsu de fogo e ilusões.
Um dos subordinados de Tobirama tentou seguir os corredores e foi decapitado a 40 metros, quase o dobro do alcance que Tobirama já tinha visto qualquer outro Uchiha alcançar com fio, antes ou depois. No fim, todos se juntaram contra o homem, conseguindo separá-lo dos companheiros e esmagando braços e pernas para que Tobirama pudesse encher os pulmões dele de água. A vida do homem se apagou no exato momento em que Izuna chegou, ossos índigo de chakra sólido já tremeluzindo ao redor do jovem de 22 anos enquanto ele avançava sobre Tobirama com um mugido de fúria. Tobirama achou que Izuna estava furioso pela morte de um guerreiro tão habilidoso. Não por Tobirama ter acabado de assassinar o pai da irmã de Izuna. O pai civil de Kita. Um homem que não correu, não usava armadura, não mostrou mais do que o básico de taijutsu e nem sequer tinha uma espada, porque não foi treinado para isso. Foi treinado para a forja, não para o campo. Tobirama nem ponderou as estranhezas daquela dependência tão específica, nem pensou por um instante no motivo de não ter visto antes aquele fio tão incrível no campo. Ele apenas o matou. E sabe que seus homens saquearam rolos e mais rolos daquele fio belo e fino do cadáver, fio que os armadores de armadilhas Senju celebraram depois, e que aquele homem era o pai de Kita. Kita, que de maneira transparente anseia por paz e lhe serviu chá com graça impecável e hospitalidade, que segura a vida e o chakra dele nas próprias mãos e fez o casaco que ele veste. Kita, que ensina a irmã os estalos limpos e circulares que Tobirama já viu arrancar em braços no cotovelo a 15 metros, chamando isso de exercício de destreza para testar qualidade e integridade do fio. Eu poderia me retirar, Madara-san. Pela expressão do chefe Uchiha, ele sabe exatamente por que Tobirama não quer assistir mais. Oshiki-kun, escolte o Senju-san de volta ao salão do clã. O jovem de chakra vagamente familiar o fuzila com o olhar durante todo o trajeto, mas não encosta nele nem ativa o Sharingan. Tobirama sabe melhor do que encarar um Uchiha nos olhos no campo, mas suspeita que o pai de Kita nunca ativou o Sharingan também. Talvez nem o tivesse. Como os Uchiha conseguem olhar para o Senju e exigir paz sabendo que seus inimigos têm o sangue de tantos civis da família nas mãos? Como Kita consegue servi-lo e sorrir e responder às perguntas com tanta gentileza? Ela tem de saber como o pai morreu. Izuna certamente contou. Sim, paz é a escolha pragmática, considerando o estado do clã, mas a experiência ensinou Tobirama que pouquíssimas pessoas são realmente pragmáticas, e que os Uchiha são tão inflamados e passionais quanto sua natureza de chakra sugere. Seus temperamentos ardem por trás das máscaras pálidas do campo. Ele não entende. Ele nunca se importou muito com o pai, mas se a mãe dele tivesse morrido em viagem, em vez de morrer no parto com a irmãzinha que nasceu fria, se ela tivesse sido imobilizada e assassinada assim por alguém, ele não conseguiria comer com essas pessoas nem falar com tanta gentileza. Talvez aceitasse paz pelo bem do irmão, mas ainda assim as odiaria pessoalmente. Ele não sabe qual Uchiha matou seus irmãos mais novos, mas sabe, pela idade geral das forças Uchiha, que devem estar mortos agora. Não há mais ninguém velho bastante para ter servido sob Tajima por uma década antes da morte dele. Basta. Kita sabe que foi ele? Ou presume que ele estava ocupado enfrentando Izuna e que algum de seus homens deu o golpe final? Ele sabe que afogar homens em terra firme é algo pelo qual é conhecido entre os Uchiha. É eficaz, impede que cuspam fogo e mata rápido, desde que ele consiga dominar o chakra deles tempo suficiente para puxar a água do sangue até os pulmões. Nada desse pavor especulativo é útil. Ele estaria melhor escrevendo a discussão sobre usos práticos do chakra de água e trabalhando a teoria para adaptar jutsu adequados. Se algum dia tiver essa conversa com Kita, será depois que o cessar-fogo acabar e, com sorte, houver um tratado de verdade, não enquanto ele estiver amarrado e contido pelos selos dela, inteiramente à mercê dela. Faltam 2 dias para trocarem reféns na fronteira e, com sorte, marcarem data e hora para negociar um tratado de paz. Nem todos no clã estão felizes com a perspectiva, mas todos entendem que a guerra é insustentável e que não restam guerreiros suficientes para enfrentar o Senju. Talvez, em uma década, os Uchiha tenham se recuperado a ponto de anciãos mais vingativos agitarem por revanche, mas, por ora, sobreviver tem prioridade. Kita está no Engava costurando o forro do casaco de Sakurajima, observando a chuva. Já devia ter vindo, e finalmente chegou.
O céu se abriu em algum momento da noite e a água cai quase sem parar desde então. Como resultado, a maioria do clã fica dentro de casa, embora ela tenha visto várias crianças correndo com chapéus e capas. A aulinha de treino dia é sob cobertura, então continua apesar do tempo. Azami e Toshi, porém, estão com Benten hoje. A chuva empurrou o treino matinal de Naginata para a tarde, quando um dos salões cobertos estará livre, e as meninas fazem uma festa de chá de bonecas na casa de Kaku. E Asakatone e Kinu também foram convidadas, então Kita tem certeza de que todas se divertem. A única pessoa que não atravessa apressada a chuva morna a caminho de algum lugar é Tobirama. Ele está no gramado em frente à casa, envolto num halo de gotas, praticando formas de combate físico com as lâminas cegas de escavação que Benten fez para ele em ferro frágil. Ela está dobrando a esquina do prédio e ele não consegue senti-la por causa do selo cochei de ocultação do coração, então é provável que ele nem suspeite de ter plateia, no que parece uma perda completa de bom senso. Tobirama já tem idade mais do que suficiente para saber que isso é o caminho para ficar doente. Kita só pode supor que seja coisa de afinidade com água. O homem nem está com o casaco. Está ensopado, calça e camisa de manga comprida coladas ao corpo, pés descalços afundando na lama e o cabelo normalmente cheio grudado no crânio. Ainda assim, a sensação que ela capta do chakra dele é de foco cristalino e alegria profunda. Ela sente o chakra de Tobirama com facilidade absurda, cada tremor e nuance expostos, por causa do selo que ela colocou nele para impedir acesso. É um pouco constrangedor, mas Kita teve muita dificuldade para criar um selo de contenção de chakra que funcionasse. Há selos de supressão na casa de hóspedes Uchiha, selos antigos, autossustentáveis, tão entranhados no prédio que provavelmente não se desfariam nem se as paredes ruíssem, mas ela não conseguia compreender a lógica. Como suprimir algo que está dentro de outra pessoa, mantendo-a viva? Você não suprime o sangue de alguém. Então como isso funciona com chakra? Talvez você corte o acesso consciente, ou coloque um portão para só um fio escorrer por vez. Mas cortar totalmente? O primeiro selo de supressão de chakra dela foi um fracasso, embora, felizmente, ela tenha percebido antes de aplicar em alguém. Era um selo de cisalhamento de chakra, não de supressão. Uma vez aplicado, reiniciaria permanentemente o sistema de chakra da vítima para o estado anterior ao aprendizado de manipulação, forçando a pessoa a recomeçar do zero. Kita usou esse selo exatamente uma vez, no infiltrador Senju que a surpreendeu a caminho dos chiqueiros com um balde de lavagem na mão e as irmãs bebês amarradas ao peito. Funcionou exatamente como a estrutura indicava. Com reservas e controle de uma criança pequena, o homem não conseguiu resistir ao selo de paralisia improvisado que ela colou nele antes de desarmá-lo, jogá-lo por cima do ombro e atirá-lo aos porcos. Ela não pode dizer que se arrependa, nem agora. Arrepende-se de não estar em condição mental de fazer algo menos definitivo, talvez. Mas não há o que fazer a respeito. O segundo selo é o que Tobirama está usando, pintado nas costas, sobre o coração e o portão de chakra dali. Não é tecnicamente um selo de supressão. Seria mais preciso chamá-lo de selo de confisco. Ela confiscou o controle do chakra de Senju Tobirama, e ele não o terá de volta até que ela devolva, se devolver. Ela pode até usar o chakra dele sem que ele perceba. Ela testou e tomou notas. A afinidade dele com água é, de fato, outra categoria. Claro, há mais do que o selo de confisco. Há uma cláusula na lateral que lhe concede acesso a um pouco mais de chakra caso ele reaja a dano iminente a terceiros, e ela agradece a própria lucidez por isso depois do incidente com Shironoshi. Há o selo de coleira, que se alimenta do chakra dele, não do ambiente, tornando-o 20 vezes mais forte, a ponto de ele fisicamente não poder ser removido do raio permitido. E há um selo de vigilância que ela pode acessar quando quiser para checar como ele está. Ela o usou 2 vezes até agora. Uma numa das primeiras caminhadas dele, quando o chakra dele subiu por um instante, Toshi quase caiu num canal de drenagem, mas recuperou o equilíbrio. E outra dias atrás, quando ele não apareceu para o café da manhã. Nessa última, ela determinou que ele estava perturbado, não doente, então simplesmente deixou as refeições do lado de fora do quarto depois de bater, avisando que estavam ali, até que ele voltasse a emergir.
É até agradável, na verdade, ficar ali enquanto a chuva cai a um palmo de distância, costurando sem pressa enquanto o chakra de Tobirama gira contente sob a pele dela, paralelo ao dela. O repuxão súbito de desconforto alerta arranca desse estado. 3 clãs se aproximam do jardim na direção de Tobirama, cada assinatura de chakra apertada e trêmula de dor. Kita deixa o bordado de lado, se levanta e caminha silenciosa até a esquina do salão, ativando o selo de vigilância. Fazendo aqui fora, Senju. Estou me mantendo em forma, conforme o desejo do chefe do seu clã. Tobirama responde com calma, baixando as mãos e mantendo os dedos frouxos ao redor das lâminas de escavação. Não são afiadas, mas o anel na ponta deixaria um belo hematoma mesmo sem força amplificada por chakra. Um dos homens cospe. Kito reconhece pela cicatriz de queimadura em espiral no rosto, fruto de um encontro com o clã Sarutobi por objetivos de missão conflitantes. Uchiha Jakushi. Com ele estão Kamuri e Mimuro. Mimuro perdeu a esposa na mesma batalha em que Izuna foi ferido quase um mês atrás. Kamuri perdeu 2 irmãos numa emboscada Senju 3 meses antes. E o filho de 10 anos de Jakushi foi enterrado pouco depois do Ano Novo. Ele caiu numa armadilha Senju esquecida no caminho de volta depois de entregar uma carta e sangrou até morrer a menos de 2 quilômetros do complexo. Foi um início de ano terrivelmente agourento. É fácil para Madara-sama, Jakushi diz, amargo. Izuna-sama ainda está vivo. Por que ele deveria ser poupado de perder quem está mais perto do coração? Jakushi está irracional no luto. Se estivesse em juízo, o veterano da guarda externa saberia que o próprio Manjeki de Madara já é sinal de quanto ele foi quebrado por perdas. Madara-sama perdeu 3 irmãos de 4, Jakushi, Kamuri e Rosna, virando-se para fuzilar o companheiro. Eu não consigo culpá-lo por se agarrar ao último. Amaterasu sabe que eu não vou deixar a magia entrar na guarda externa depois do que aconteceu com Naka e Gaza. Ela volta o olhar para Tobirama, os olhos acendendo com o Sharingan. O que aconteceu com Naka e Gaza? Não foi Tobirama quem matou os irmãos de Kamuri, ele nem estava naquela escaramuça. Mas ele é Senju. E está ao alcance. O olhar de Tobirama desliza para longe dos olhos de Kamuri, fixando-se no nariz e nas sobrancelhas dela, enquanto os ombros dele descem e ele parece encolher dentro de si. Kita nunca tinha visto o truque de evitar os olhos de fato, e senti-lo deste lado é interessante. O trio já está dentro do jardim, posicionando-se num meio diamante ao redor dele para que ele não consiga manter os 3 no campo de visão ao mesmo tempo. Claro, ele é sensor e sabe onde eles estão sem precisar dos olhos, mas ele está visivelmente desconfortável por estar encurralado, tenso como quem antecipa um ataque. Um ataque do qual ele sabe muito bem que dificilmente escapará, preso como está. Kita dá a volta pela esquina do Engava, entrando no campo de visão de Kamuri, a tempo de ver Mimuro deixar uma faca escorregar da manga e enfiá-la para cima, na direção da borda inferior das costelas de Tobirama pelas costas, o chakra dele calmo e estável como água parada. O chakra de Kita dispara num espasmo violento. Incredulidade e raiva se misturam a uma sensação de traição absoluta, e a visão dela se tinge de vermelho. Você não vai. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.